Fala, colegas veterinários, estudantes e todo mundo que é fascinado pela saúde animal. Sejam super bem-vindos à nossa revisão estruturada de hoje. E olha, antes da gente começar, já deixa aquele like e se inscreve aqui para apoiar o nosso trabalho. Hoje, nós vamos destrinchar um dos maiores mistérios da nossa rotina clínica: os diagnósticos diferenciais para vômitos recorrentes em cães e gatos. Vamos mergulhar de cabeça nisso porque, convenhamos, não é só uma indisposição qualquer. É um baita quebra-cabeça investigativo. Para organizar nosso raciocínio, aqui vai o mapa da nossa análise. Vamos passar por 1. Alimentação e corpos estranhos. 2. O trato gastrointestinal superior. 3. Intestinos e órgãos anexos. 4. Fatores renais e sistêmicos. E 5. Diagnóstico clínico e laboratorial. Prontos para seguir esse caminho e descartar de vez desde errinhos de dieta até doenças sistêmicas mais pesadas? Então vamos lá. Parte 1. Alimentação e corpos estranhos. Vamos começar pelas causas mais imediatas que dão as caras na nossa rotina de clínica. Sabe o que é muito interessante? Muitas vezes a raiz do problema está bem ali, no ambiente da casa. É impressionante como muitos tutores simplesmente não monitoram os hábitos alimentares diários ou a quantidade exata de comida. Aquele paciente que devora a ração rápido demais é o candidato perfeito para ter episódios recorrentes de vômito. E claro, a gente não pode esquecer dos clássicos absolutos, né? Brinquedos engolidos e pedaços de plástico daquela brincadeira mais empolgada. Esses são de longe os nossos suspeitos número 1 antes de sair caçando doenças mais complexas. Beleza, descartamos os problemas de manejo. Agora vamos para a parte 2, o trato gastrointestinal superior. Descendo anatomicamente, nosso foco inicial vai para o esôfago e o estômago. E aqui a gente bate numa tecla fundamental. Quando o problema está no esôfago, na grande maioria das vezes não estamos lidando com vômito, e sim com regurgitação. Ou seja, o alimento é ingerido e bate e volta imediatamente. Esse é um alarme falso clássico para vômito e é super comum naqueles filhotes com mega esôfago. Separar essa regurgitação do vômito verdadeiro, aquele que tem origem gástrica ou intestinal, muda completamente todo o rumo da investigação. Descendo só mais um pouquinho, chegamos no estômago. E quando ele é o grande culpado da história, tipo num quadro de gastrite, a coisa muda de figura. Essa alteração estomacal provoca o vômito, mas reparem que, tipicamente, o paciente também apresenta uma perda de apetite super notável. É aquele combo clássico que acende um baita farol vermelho para a gente focar a nossa lente ali mesmo, no ambiente gástrico. Seguindo a nossa viagem anatômica, entramos na parte 3. Intestinos e órgãos anexos. Vamos descer ainda mais fundo e explorar estruturas que são absolutamente críticas para a digestão. Olha só a dinâmica incrível que rola no lúmen intestinal. Tanto o intestino delgado quanto o grosso podem ser os vilões da vez. No delgado, os vômitos vêm quase sempre de mãos dadas com a diarreia. Mas o intestino grosso tem uma mecânica fascinante. Um bloqueio ou uma alteração lá embaixo pode fazer com que o conteúdo simplesmente se acumule, criando um baita efeito cascata. É um backup de conteúdo que sobe, bagunça a função do estômago e resulta no vômito. E de novo a diarreia costuma aparecer junto no pacote. Mudando um pouquinho a lente para os órgãos anexos, vamos falar de um gigante da fisiologia, o fígado. Alterações hepáticas são gatilhos gigantescos para vômitos recorrentes. E junto com ele a gente tem a vesícula biliar. Ela é basicamente o reservatório da bile, que é aquele líquido vital para emulsificar a gordura. Então, se dá problema nessa engrenagem de armazenamento ou no fígado em si, o corpo sinaliza isso de forma violenta. Adivinha como? Pelo vômito. E a gente jamais deixaria de fora o pâncreas, né? Um órgão vital com funções tanto endócrinas quanto exócrinas. É ele que secreta aquelas enzimas indispensáveis para o lúmen intestinal, tipo a amilase e a lipase. A grande sacada aqui é, quando essa função exócrina está comprometida ou inflamada, como na temida pancreatite, o resultado clínico é batata. Vômito na certa, acompanhado de uma dor abdominal absurdamente intensa. Bom, chegou a hora de expandir nosso mapa mental para a parte 4. Fatores renais, comportamentais e dor. O trato gastrointestinal não vive num vácuo, certo? Vamos ver como os gatilhos sistêmicos entram nessa história. Prestem bastante atenção nesse conceito, porque ele é importantíssimo. Alterações renais, como a insuficiência renal, fazem com que compostos que deveriam ser filtrados fiquem retidos no sangue, gerando o que chamamos de azotemia e uremia. Essas toxinas circulando livremente agem como gatilhos sistêmicos secundários muito fortes. O paciente acaba apresentando vômitos sem parar. E não é porque o estômago está doente, mas simplesmente porque os rins não estão dando conta de limpar as impurezas. E para todos os futuros veterinários e colegas mais experientes acompanhando a nossa análise, um conselho de ouro:
Nunca, jamais, subestimem o poder do sistema nervoso. Uma ansiedade severa pode tranquilamente se manifestar de forma física, como vômito. Fora isso, uma dor intensa vindo de literalmente qualquer parte do corpo do animal também pode ser o grande gatilho para a êmese. O peso do estresse fisiológico não pode ficar de fora do radar investigativo. E aí chegamos no passo final do nosso roteiro. Parte 5. Diagnóstico clínico e laboratorial. Com tantos suspeitos na mesa, do estômago ao rim, do pâncreas ao nível de estresse, como é que a gente acha a verdadeira causa oculta de forma sistemática? Pensa comigo, se a gente fosse tentar adivinhar o que está causando vômito num paciente só no olhômetro, chutando as possibilidades, a gente demoraria mais ou menos uns 450 milhões de anos para acertar sem os exames adequados. Mas brincadeiras à parte, é por isso que existe uma hierarquia super rigorosa que a gente precisa seguir. O passo 1 é e sempre vai ser o exame clínico. A clínica é soberana. Sem tocar, palpar e avaliar de verdade, a gente não vai a lugar nenhum. O passo 2 entra com os exames de sangue laboratoriais, fundamentais para checar de perto a função renal, hepática e pancreática. E para fechar, o passo 3 traz a avaliação de imagem, começando pelo raio-x e a ultrassonografia para escanear os órgãos abdominais, podendo até chegar numa tomografia ou ressonância dependendo da estrutura do centro. E sabe, isso ilustra de um jeito perfeito uma das maiores armadilhas dos dias de hoje. Tentar conseguir diagnóstico mandando fotinho ou mensagem de WhatsApp e Instagram perguntando o que fazer. Gente, é uma cilada gigante. Um profissional que tenta prescrever ou fechar um diagnóstico pelas redes sociais sem colocar a mão no paciente está tendo uma postura bem antiética. Chegar na causa raiz com segurança, sem avaliação clínica e laboratorial, é praticamente impossível e coloca a vida do animal num risco imenso. Certo, agora eu jogo a bola para nossa incrível comunidade veterinária. Conta pra gente, qual sistema de órgãos mais pregou peças em vocês na hora de investigar vômitos recorrentes? Foi o pâncreas? Foram os rins? Deixem o caso clínico mais cabeludo que vocês já pegaram aqui nos comentários pra gente debater. E claro, se esse guia te ajudou a organizar as ideias, não deixe de compartilhar com os colegas de profissão. Continuem curiosos, continuem estudando e a gente se vê na próxima análise.